Hoje eu vou te contar a descoberta que mudou a minha vida. Eu simplesmente descobri que eu sou grega. Alguém acordou enquanto eu terminava o vídeo. Olá, o meu nome é Nicole Corre, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou contar a descoberta que mudou tudo. Como eu descobri só nesse ano que eu sou grega. Primeiramente, eu acho importante dizer que eu sempre soube que a minha família é grega, eu sempre soube da minha descendência. A história é muito bonita, eu amo como a minha avó conta que o meu avô veio da Grécia, conheceu ela aqui no Brasil, se casaram, tiveram a minha mãe e o meu tio. E a minha mãe conheceu meu pai também aqui no Brasil, e então eu nasci e o meu querido irmão. Então eu sempre soube, a nossa casa sempre foi cheia de coisas da Grécia, nós sempre ouvimos músicas gregas, tivemos algumas tradições que em outro vídeo eu conto com mais calma pra vocês, mas nesse vídeo eu quero dizer o seguinte: apesar de eu saber que a minha família era grega e que eu tinha o direito de ter a cidadania grega, eu não sabia que eu já tinha. E eu vou contar um pouquinho pra vocês. Por mais que eu sempre quisesse ir atrás da minha cidadania grega, era algo que eu só queria e nunca fazia. Eu só fui resolver isso, só fui realmente atrás disso esse ano, já casada, com 26 anos, em que falei pro meu marido, nós estávamos planejando, começar aí a nos mover para uma mudança internacional, buscar a saída do Brasil. Então a gente pensou, bom, a gente precisa achar formas de se legalizar, né, de conseguir uma cidadania estrangeira, enfim. E eu ficava assim pensando, gente, por que eu não vou ver como é que tá a situação da minha cidadania? E eu recebi a informação do tipo assim, que já tinha iniciado um processo da minha cidadania, mas ele nunca foi terminado. E também recebi a informação de outros parentes de que já estava tudo certo e que eu já tinha cidadania. Então eu comecei a buscar contato com o consulado grego do Brasil, que fica em São Paulo. E comecei mandando e-mails. E eu dizia assim: olá, bom dia, eu gostaria de confirmar com vocês se eu tenho um processo de cidadania no meu nome. E aí me respondiam curto e seco: não existe um processo no seu nome. Aí eu já falava: meu Deus, então peraí, vamos pensar. Aí eu ia atrás dos meus parentes. O que eu falo então se não existe um processo no meu nome? E me diziam: tá tudo certo, você já tá registrada, pede pra olharem nos arquivos do seu avô. Peguei lá bonitinho o nome inteiro do meu avô, os dados da minha família e mandei um e-mailzão de novo. Olha só, dá uma olhada, por favor, né? Por favor. E aí me respondiam de novo: olha, não existe processo no seu nome. Aí eu já tava desanimando. Eu falei: é isso, eu não tenho cidadania grega, não tá rolando, não tem processo no meu nome. Até que, conversando com meu tio, ele me convenceu. Ele falou pra mim assim: olha, tá tudo certo. Quando eu fui tirar minha cidadania, eu vi o seu nome lá nos arquivos do seu avô, né, no pai dele. Então eu sei que o seu nome está lá. E aí eu falei assim: meu Deus, então vamos de novo mandar um e-mail. E eu explicava tudo isso. Olha só, o meu tio já olhou nos arquivos, ele sabe que meu nome está aí. Confere de novo, por favor. E daí me respondiam em negrito, assim, ó: não existe processo no seu nome. Aí eu fiz o quê? Eu falei: meu amor, nós vamos até São Paulo resolver isso presencialmente. E fomos até lá. A gente conseguiu facilmente falar, porque o consulado grego no Brasil não tem fila, não tem, né? Não existem muitos gregos no Brasil, então diferente da fila do consulado italiano, que dá a volta no quarteirão, o consulado grego é vazio. Então eu consegui ser atendida sem grandes esperas, sem grandes burocracias. E logo nessa conversa, eu descobri ali com ela que não existia mesmo um processo no meu nome. Mas eu já estava registrada. Essa era a questão. Mas era tão difícil explicar isso e parece que ela entender isso, e a gente teve ali uma falha na comunicação.
Não vou mentir que eu culpo um pouco, talvez, a dificuldade dela entender o português, porque todos ali no consulado falam português, afinal de contas eles estão no Brasil. Mas eu entendi que existia ainda uma dificuldade de entender o que eu queria dizer. E por isso a gente se perdeu na comunicação. E se eu não tivesse ido atrás presencialmente para conversar com ela, a cônsul nunca teria me entendido e visto que, na verdade, eu já era cidadã grega. E toda a confusão começou porque, segundo as leis, um avô não pode registrar os seus netos. É fato, apenas um pai ou mãe registra os seus filhos. Então, minha mãe teria que ser grega para que eu fosse grega. Mas a questão é a seguinte: o meu avô registrou a minha mãe e eu era pequena. Por eu ser menor de idade na época que o meu avô registrou a minha mãe, eu recebi a cidadania por tabela. Então, olha que detalhe interessante. Simplesmente por eu ser menor de 18, o que o meu avô fez pela minha mãe já acabou resultando na minha cidadania grega. Olha que incrível. Então é óbvio que eu já comecei a correr atrás sem acreditar que eu já tinha tudo pronto, tudo de mão beijada para mim. Comecei a correr atrás para registrar o meu casamento, então eu tive que ir uma segunda vez só para registrar o meu casamento na prefeitura da Grécia e uma terceira vez para poder registrar a Sofia. E olha que curioso, eu achei isso muito interessante. A Sofia só pôde ser registrada com facilidade depois do meu casamento ser registrado. Porque para os gregos, se a Sofia fosse uma filha gerada fora do casamento, seria um processo completamente diferente. Interessante como eles são tradicionais, não é? Então, pelo fato da Sofia ter sido gerada dentro do casamento, então estaria tudo redondinho, tudo fácil para que ela também fosse registrada. Mas apenas depois que o meu casamento fosse registrado. Então, casamento registrado, Sofia registrada, e agora sim, que finalmente o meu sobrenome já é outro na Prefeitura da Grécia, a minha família já está atualizada na Prefeitura da Grécia, que eu vou voltar até o Consulado de São Paulo para buscar um novo documento de registro de família. Outra curiosidade, na Grécia nós não temos uma certidão de nascimento como no Brasil. Nós temos um registro de família, como uma árvore genealógica, que mostra que você é grego, que mostra a sua família, prova que você é grego pela sua família. Então agora eu já não dependo mais do meu avô para mostrar que eu sou grega. Agora eu já sou grega e a minha família também já é grega. O meu marido, por enquanto, está como marido de grega. A Sofia, sim, já é grega. Porém, com apenas alguns anos morando na Grécia, e ele tem esse direito, ele também pode se tornar grego por naturalização. Então é mais uma jogada estratégica de nós estarmos nos movendo para a Grécia, né? Nos mudando para a Grécia. E assim nós vamos nos tornar definitivamente uma família grega. Alguém acordou enquanto eu terminava o vídeo. Olha que carinha de sonho, meu Deus. É a nossa greguinha. Nossa greguinha. Então vamos terminar o vídeo juntos, filha? No próximo vídeo eu mostro pra vocês como eu estou fazendo para estudar grego, junto com essa neném maravilhosa aqui, ó, de 10 meses, que tá aprendendo grego junto comigo, tá bom? Se você gostou, deixa um like aqui para incentivar os meus vídeos e até a próxima. Tchau!